precisa olhar para Deus, para o pecado que tem dentro da gente, reconhecendo e olhar para Deus, tá? Então, mas quanto à religião, né? Sim. Quanto a Deus, será que não é muita prepotência também, às vezes, certas religiões se sentirem superiores? Eu super acho. Então, o pastor- é esse o cuidado que a gente tem que ter. Porque senão a gente vai achar que, não, tal religião, a minha religião é a melhor de todas, só eu vou para o céu, só eu vou ser salva, as outras não prestam, etc. e tal. É muita pretensão. A senhora está falando das pessoas que dizem isso, né? Sim, não estou falando Sim. a direção, a igreja, as pessoas que pertencem a determinadas religiões, que daí eu acho, daí vem de encontro com esse narcisismo. aí que Assim, vocês- Sim, claro. bom, só lembrando que o Pastor único caminho vai. que leva a Deus é Jesus. Então, logo, os demais não estão corretos, porque o único que leva a Jesus é Deus. Pastor Itamar. Aí eu preciso intervir para falar um pouquinho Claro. disso do que a Neuza falou. A João 14,6 diz o seguinte: Jesus, quando ele está tratando de alguns assuntos, ele fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós seguimos a Bíblia, nós temos que entender que o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. E a única prática esperada por Deus é a prática dos ensinamentos de Jesus Cristo. Lamentavelmente, e eu digo lamentavelmente porque eu gostaria muito que tivesse um monte de caminho para o céu. Eu gostaria. Mas não tem. É só um, Jesus Cristo. É só um. E é só um. E é só Ele. O problema, e eu entendo, quero crer que o que a Neuza tenha dito é o seguinte: é o nosso comportamento ante as outras pessoas. Sim. Não tem como alguém que crê nas práticas, nos ensinamentos, e agora a gente não pode dizer o nome, então eu não vou dizer, mas de um determinado grupo religioso, ele crê que ele precisa fazer isso, fazer aquilo, exclui Jesus, ele não põe Jesus nisso, ele não vê Jesus, não vai para o céu. É o que a Bíblia diz. Dentro do cristianismo. Então nós temos, quando a Neuza diz dentro do cristianismo, o que eu... E aí você responde, me corrige. Dentro do cristianismo nós temos um bando de gente que se diz cristã. Quando eu digo bando, eu vou dizer bando mesmo, porque bando, né? É um monte de grupos que se dizem cristãos. Nós temos, por exemplo, um grupo que crê num profeta que viu umas tábuas de ouro na América do Norte e eles se dizem, eles são colocados dentro do cristianismo, o mormonismo, os mormons. Não ia falar, mas já falei, mas a crença é essa. Então o mormon, ele tem toda uma crença dele baseada em tudo isso. Jesus é segundo plano. Eu não vou dizer se ele vai para o céu ou não, porque quem vai dizer é Deus. Aí tem um outro grupo que crê em pessoas, dentro da crença deles, que atingiram um determinado grau, foram pessoas dedicadas, e elas são chamadas de santo, por exemplo. Esse cara é um santo. Então aí quando eu preciso de um companheiro ou uma companheira, se eu for pedir para esse cristão, esse santo cristão, ele vai me arranjar. Então eu faço promessa para um determinado santo cristão. Se eu tenho o meu caminho está muito cheio de nó, muito amarrado, muito cheio de problema, eu vou para uma determinada mulher cristã e que atingiu um determinado patamar que foi dito que ela é santa agora. E eu faço então o meu pedido para ela, eu faço a minha promessa a ela, para que ela desate todos os meus nós. Aí eu tenho outro problema, eu sou caminhoneiro, então eu tenho um determinado cristão que um dia atingiu um patamar e foi chamado de santo, e ele protege os caminhoneiros.
Eu sou corintiano, quando o meu time vai jogar contra o Palmeiras, eu vou lá e faço uma promessa para o santo do Corinthians, para que... Vocês entenderam? E aí Cristo está onde nisso? Essa é o que a reforma protestante levantou lá atrás. Que às vezes a gente não gosta de tratar muito disso, mas é a realidade. A realidade. Quem leva para o céu? Há um único mediador entre o homem e Deus. Quem é? Jesus Cristo, o Senhor. Mas um grupo religioso que se diz cristão, diz que a mãe de Jesus foi gerada da mesma forma que ele. Isso é doutrina que diz. E que ela assuntou ao céu. Você sabe o que é assuntar ao céu? Subiu ao céu. Então, esse grupo religioso que se diz cristão, diz que a mãe de Jesus aconteceu isso. E quando eu digo isso, eu estou sendo narcisista? Agora, a maneira como a gente trata disso, a maneira como a gente coloca para as outras pessoas, é que Cristo age. Aí é o modelo que a Leline falou, o jeito, a maneira, comportamento. Quantos já viram por aí uma frase assim escrita nos muros? Quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Vocês já viram essa frase nos muros, pichadas? Eu já vi. Está errada essa frase? Não está. Quem não tiver Jesus não vai para o céu. Essa é a maneira de dizer, de falar sobre Jesus, pichar uma frase dessa no muro? Não é. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar na característica, não ser arrogante, mas a gente não pode deixar de não falar da verdade. Não pode deixar. Esse é um grande desafio da gente. Aí é omissão, né? Eu não falar do amor de Deus é omissão. Outro pecado. Acho que se nós falássemos, Neuza, que só a nossa denominação é a verdade, aí nós estaríamos errados. Uma piada de seminarista. Uma piada de seminarista. Eu não vou falar o termo, tá bom? Mas o pastor tal morreu, chegou no céu, e o anjo foi apresentar o céu para ele. Falou, olha aqui, ó, esse aqui é dos neopentecostais. E aí estava a reunião, aleluia, glória a Deus, aquela festa do neopentecostal. Aí foi, ó, esse aqui é dos presbiterianos. Um pendão real, né, aquele característico. Aí o anjo chegou, fica quietinho, que esse aqui é o grupo que pensa que só eles estão no céu. Então, tem gente que acha que está no céu por quê? Porque acha que a salvação está onde? Na denominação e não em Jesus. Fulano, Beltrano vai para o céu? Não sei. Quem sabe é Deus. Agora, essa ou aquela doutrina tem erros? Tem. Por que eu sou presbiteriano independente? Porque eu acho que é a que menos erra. Porque o dia que eu achar uma outra que erre menos que a IPI, irmãos, vocês não tenham dúvida. Eu vou falar, irmãos, eu estou indo agora para a igreja do São Gerson. Por que vocês estão achando que é do pastor Gerson? Está vendo? Eu estou indo para aquela denominação, porque essa denominação acerta mais do que a IPI. Mas enquanto eu achar que essa aqui é a melhor, eu tenho que ficar nela. Vocês entendem? Por coerência, inclusive. Agora, você falar assim, que aquela denominação é melhor que a nossa. Não é. Pode falar qual denominação for, eu converso com você, fora das câmeras. Porque eu creio que essa é melhor. A melhor é a perfeita? Não. É a que erra menos. Por enquanto é a que erra menos. Pode ser que nós venhamos como denominação, a errar mais? Pode. Aí a gente vai ter que ver o que fazer. Não teve denominações norte-americanas e brasileiras históricas que agora resolveram ordenar pessoas contrariamente àquilo que a palavra de Deus diz? Existe. Teve divisão.